Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Cumprimento todos os alunos da escola dominical com a paz do Senhor. Me sinto feliz de estar aqui novamente com os irmãos para que possamos juntos estudar uma nova lição da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando nossa revista com o título Igreja Eleita, né? Então estamos estudando sobre a Igreja Eleita e também sobre a carta de Paulo aos Efésios. Então, hoje nós seguiremos com mais uma aula do nosso EBD de adultos, a lição de número 9. Hoje é 31 de maio de 2020 e o título da nossa lição de hoje é O Mistério da Unidade Revelado. Gostaria de iniciar esta aula com uma oração, então você que está aí no celular nos acompanhando, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos juntos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero, meu Pai, te pedir mais uma vez que esteja conosco ao conduzir esta aula. Se faça presente na minha casa, na casa de aqueles que estão nos assistindo neste momento, para que possam juntos, meu Pai, compreender e crescer na vida espiritual, no relacionamento e comunhão contigo. É assim que eu te peço, Pai, e te agradeço, confiando que o Senhor está conosco neste momento e que o Senhor tem nos guardado, nos protegido até aqui e que juntos possamos aprender a Tua palavra. Espírito Santo, abre a nossa mente, o nosso entendimento e revela a nós os mistérios da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém? A nossa aula de hoje ela vem em sequência das aulas que nós estamos estudando sobre o livro de aos Efésios e o título da nossa lição do mistério da unidade revelado. Nosso textuário é: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Nosso textuário está em Efésios capítulo 3, verso 5. Então, irmãos, esse texto é uma sequência, né, do livro de Efésios que estamos estudando ao longo da lição. E a nossa verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Vamos seguir com a nossa leitura bíblica, que embasa a nossa lição de hoje está em Efésios capítulo 3, versículo do 1 ao 13. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério, manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e aos profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Versículo 7. Do qual fui ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, na qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Nós estamos estudando, como eu falei aos irmãos, o livro aos Efésios, né? Nós vimos sobre a diferença entre apóstolos e profetas, algumas revelações do livro, e nós seguiremos com mais um estudo sobre a doutrina
de que Paulo escreveu aos Efésios. Nós sabemos que Efésios foi uma epístola que Paulo escreveu, com autoria de Paulo, e as epístolas paulinas, elas são divididas em 4 partes, né? Primeira parte, a saudação, depois vem a doutrina, depois vem a prática e por último a conclusão. Então, nossa lição de hoje, no capítulo 3, ainda está fazendo parte do grupo de doutrina da epístola aos Efésios. Então, nós seguiremos com o estudo sobre o mistério que foi revelado ali, que Paulo apresenta aos Éfesos, a partir do capítulo 3, ok? O mistério da graça. E nós vamos seguir, irmãos, com o primeiro tópico da nossa lição, que é sobre esse mistério, que é o mistério oculto no Antigo Testamento. Então, nós vimos no nosso textuário que fala assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e aos profetas. Então, Paulo, na leitura bíblica que nós fizemos, ele começa a falar à igreja de Éfeso sobre um mistério que foi manifestado a ele pela revelação do Espírito Santo. E nós vamos entender qual que é esse mistério que foi revelado, que é o tema da nossa lição. Nós vamos estudar isso. Primeiro, nós vamos entender o que é este mistério, qual que é o nosso conceito bíblico de mistério. Então, no tópico 1, nosso primeiro subtópico, ele vai abordar o conceito bíblico de mistério. Precisamos primeiro entender que o mistério, a nossa revista ela vai trazer uma compreensão também sobre isso. Ele vai falar assim, olha, do grego mysterium, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Então, mistério ele é uma coisa que está oculta, uma coisa que não foi revelada, uma coisa que ninguém sabe, uma coisa secreta. Então, o mistério aqui é algo que foi descoberto pelo apóstolo Paulo, revelado através do Espírito Santo. Mas que mistério que é este, né? Nós vamos, ao longo da lição, nós vamos entender melhor que mistério que é este, qual o propósito desse mistério. É interessante nós destacarmos aqui que os gentios, eles ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiados das promessas. Porém, ambos desconheciam o mistério que estava oculto. Então, havia um mistério oculto ali para eles, que através da intimidade que Paulo tinha com o Espírito Santo e do conhecimento da palavra e observando a palavra, nós vemos que a Bíblia já tratava desse mistério, mas para eles, naquele momento, estava oculto, não estava claro como seria esse mistério. Nós temos um texto, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, em Deuteronômio 29, 29. Vou abrir aqui para ler para os irmãos. Você que está no celular, consulte comigo em Deuteronômio 29, 29. Nós vamos entender um pouco melhor sobre coisas ocultas, né? Que a Bíblia fala que existem coisas ocultas. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, existem coisas que são encobertas a Deus, dentro da palavra de Deus existem coisas que são ocultas, que cabe a mente a Deus, mas existem coisas que são ocultas e porém reveladas dentro da palavra. Então, tudo que nós temos revelado dentro da palavra é para nós. É para nós, para que finalidade? Para que a gente possa conhecer a palavra da lei e cumprir aquilo que o Senhor está nos ensinando através da sua palavra. Então, existem coisas na Bíblia que são mistérios, né? E desses mistérios existem coisas que são ocultas a Deus, que somente Deus detém, Deus sabe. Tem coisas que não cabem a nós querer entender o porquê, como funciona, que são coisas ocultas a Deus, né? Plenas a Deus. Mas existem coisas que foi revelada para nós, da parte de Deus. Então, o mistério aqui na Bíblia, o mistério para o cristão, o mistério que nós estamos falando nesta aula,
ele é um mistério que foi revelado, um mistério que foi apresentado aos irmãos, aos cristãos. Então, através do Espírito Santo, houve a compreensão desse mistério. Então, existem coisas na palavra de Deus que Deus ele revela para nós, né? O mistério aqui é falado aos Efésios, e a Bíblia também fala acerca disso para nós, são coisas pertinentes a salvação, o plano de salvífico que Cristo tem, que Deus elaborou lá desde a fundação do mundo para todos nós. Então, existem vários mistérios pertinentes à nossa vida espiritual com Deus, acerca de como funciona, acerca das últimas coisas, acerca das profecias escatológicas, as profecias messiânicas. Existem mistérios pertinentes a isso. Porém, os mistérios que a Bíblia trata, ele é para nós, ele é revelado para nossa compreensão. Então, todos nós temos sim acesso a estes mistérios. Todos nós fazemos parte, sim, desses mistérios. A palavra de Deus, as profecias bíblicas, os mistérios da palavra de Deus, eles não estão ocultos aos homens, ou seja, somente uma classe pode participar e outra não. Somente um tipo de homem ou de mulher pode participar e outro não. Não, é para todos, foi revelado a todos. Então, primeiro vamos entender que este mistério é algo que estava oculto, mas que através do Espírito Santo foi revelado. Nós vamos descobrir o que é, mas já deixando claro para os irmãos que os mistérios que estão revelados na palavra de Deus, eles são para todos, né? Nós não temos aqui, a palavra de Deus, ela não é exclusivista, ela não separa pessoas de pessoas, não, vem para todos. Todos têm acesso a este mistério. Então, vamos seguir aqui com a compreensão deste mistério. Subtópico 1. O conceito bíblico de mistério, como eu li para os irmãos, é uma doutrina secreta, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida, como eu estou falando para os irmãos. Existem coisas, sim, que estão ocultas a Deus e não foram reveladas, mas os mistérios que estamos tratando aqui são coisas que estavam ocultas aos homens, e a luz da palavra de Deus foi esclarecida aos homens, né? Foi aberto os olhos para que eles possam, através do Espírito Santo, compreender. Então, você que está aí no seu lar, todos nós, todos aqueles que querem se chegar a Deus, têm direito a conhecer esses mistérios, têm parte de conhecer esses segredos. Nós temos um costume cristão, né? De falar, principalmente assembleando, de falar, nossa, isso aqui é mistério, quando é uma palavra forte que vem, ou quando tem uma pregação na igreja, nós temos meio que um jargão, né, que nós falamos, isso é mistério, pegou aí o mistério, recebeu o mistério, por quê? Porque é algo que é falado acerca da palavra de Deus, que talvez estava oculto à nossa visão, mas se tornou conhecido. Então, os mistérios, eles são para nossa compreensão, para que eu e você faça parte deste mistério, pega este mistério e possamos entender o que a palavra de Deus quer nos explicar. Não se refere a algo misterioso que alguns possam compreender, como nós temos os adeptos do misticismo, né? Que nós temos muitos que são místicos que falam, não, existem coisas ocultas que somente uma classe de pessoas ou um nível de pessoas com um nível de espiritualidade que possa compreender. Nós temos várias seitas, nós temos vários adeptos de várias seitas por aí que induzem a uma sociedade secreta de mistérios, de segredos que somente alguns podem ter consciência, podem ter clareza a respeito disso. Nós não. A palavra de Deus, nós cristãos, e pelo que nós temos revelado pela palavra de Deus, todos, né? Os mistérios são para todos, todos têm acesso a estes mistérios, ok? E nós temos aqui, irmãos, no tópico 2, o desconhecimento do mistério. Então, nós temos no tópico 1, subtópico 2, corrigindo aqui, ele vai falar sobre o desconhecimento deste mistério. Quem tinha o desconhecimento deste mistério? Os homens naquela época. Então, Paulo, ele fala concernente a isso, porque eles estavam desconhecendo, não era todos que compreendiam esse mistério, estava oculto. Nós temos aqui o segundo parágrafo que fala assim, olha, a expressão como indica que no Antigo Testamento este mistério não foi dado a conhecer tão claramente como estava sendo conhecido ali pelaquele momento por Paulo. Eu quero voltar aqui ao nosso texto que nós lemos
na lição para que a gente possa explicar melhor isto. Nós temos o versículo 3. Ele vai falar assim, olha, como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. E ele vai falar no versículo 5, em qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas. Então, acerca do mistério que nós vamos discutir, esse mistério já estava falando na palavra de Deus, ele já era algo explícito nas escrituras, algo já apresentado aos homens desde o princípio. Nós vamos ver que já estava contido nas escrituras, mas não estava tão claro para eles como naquele momento ficou, quando o Espírito Santo ali abriu os olhos e Paulo pôde entender como também foi aquilo havia sido revelado também aos profetas e aos apóstolos. Então, era algo que já a palavra de Deus já falava concernente a isso, e ali foi revelado ali naquele momento. Aproveitando essa fala que nós estamos tratando, existem coisas na palavra de Deus que, quando nós estudamos, se torna claro para nós, né? Coisas que já estão explícitas na palavra de Deus, que já estão escritas, mas que a gente não havia compreendido, talvez por não estudar, talvez por não observar com calma o texto, fazer ali uma exegese, uma hermenêutica, ou seja, destrinchar o texto e começar a entender as vertentes dele, o que ele quer falar, para quem que ele quer falar, da onde se passa o fato, qual o contexto histórico, qual são o contexto bíblico, os versículos que antecedem aquele versículo, que são posteriores àquele texto. Então, nós vamos começando a entender que é necessário o estudo da palavra de Deus, né? Aproveitando aqui um gancho para nós, que existem coisas, né, que são... a palavra de Deus fala assim, olha, existem coisas que nós não sabemos, coisas grandes e firmes que você não sabe, e eu quero te revelar, né? A palavra de Deus fala sobre isso. Então, nós precisamos se dedicar à leitura, ao estudo, não somente aquela leitura corrida, mas a querer ter a curiosidade, por que fala daquela forma, por que usou aquela expressão e não aquela expressão. Precisamos buscar em conhecer o Senhor, né? Que o Senhor tem coisas grandes e firmes que nós não sabemos. E também nós conhecemos essas coisas através da oração. Jeremias 33:3, como estou citando aos irmãos o versículo, ele fala, olha, clama a mim e responder-te-ei. Eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe, mas clama a mim, né? Então nós podemos buscar a Deus através da oração e principalmente através da leitura da palavra. Então precisamos crescer em graça, oração, comunhão e conhecimento, aprendizado da palavra, estudo da palavra. E aqui estava o culto a eles, né? E o Espírito Santo foi revelando. Então, fala-se aqui neste momento de uma comunhão. Somente quem tem uma comunhão com o Espírito Santo recebe coisas extraordinárias de Deus, coisas que já estão reveladas na palavra de Deus, não revelações adicionais. Já estão reveladas na palavra de Deus, mas que talvez por algum momento estão ocultas à nossa visão, à nossa percepção. E através da comunhão com o Espírito Santo, nós vamos compreendendo, nós vamos entendendo o que a palavra de Deus já está nos trazendo. Amém? Então aqui, olha, ele fala assim, olha, não estava tão claro como agora, mas agora eu estou entendendo melhor o que está acontecendo. Nós temos aqui o subtópico 3, que fala assim, ó, o mistério e os profetas da antiga aliança. Então aqui, neste momento, ainda não fala do que é este mistério, nós vamos falar, mas nós já sabemos o quê? Que mistério é uma coisa que está oculta, que está encoberta, mas o mistério bíblico, ele foi revelado através da palavra de Deus para todos, e ele é para todos. Nós vemos aqui que esse mistério já estava explícito na palavra de Deus no Antigo Testamento, mas que ficou mais claro a Paulo no Novo Testamento, ficou mais evidente ao Novo Testamento. É importante a gente ressaltar uma coisa aqui, que nós precisamos entender o Antigo Testamento sempre à luz do Novo Testamento. Também temos um foco aqui no livro de Hebreus, que é um livro que explica muitas coisas pertinentes ao Antigo Testamento, então ele revela ali o Novo Testamento, né?
E aqui nós temos as questões dos tipos, antitipos, que nós temos dentro da palavra de Deus, que é interessante a gente saber que está sempre ligado o Antigo Testamento com o Novo. O Antigo Testamento, ele fala do Novo. O tempo inteiro ele fala do Novo. Mas para quem vivia aquele momento no Antigo Testamento, como Abraão e outros, eles não entendiam exatamente as profecias que se cumpriram em Cristo. Eles ouviram falar, o Antigo sempre apontava para Cristo, mas não havia clareza de se compreender que aquilo que nós vemos no tabernáculo, no sistema sacrificial, era a vida de Cristo, ia ser cumprido em Cristo, como foi cumprido em Cristo. Então, o Antigo Testamento sempre vai estar linkado ao Novo. Para que possamos compreender efetivamente o Antigo Testamento, precisamos compreender o Novo. Então, o Antigo, ele aponta, ele apresenta o Novo. E o Novo, ele cumpre o Antigo e ele explica o Antigo. Então, ele apresenta os mistérios ocultos, ele apresenta os mistérios revelados. Então, eles estavam ali, eles tinham um desconhecimento deste mistério, né? E o terceiro subtópico, o mistério, ele estava apresentado aos profetas da antiga aliança, né? No Antigo Testamento. Nós temos aqui, ó, os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, mas eles faziam menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isso ia acontecer, como Deus faria algo novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidos por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só, povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então aqui nós estamos desvendando o que é este mistério. O mistério oculto é a igreja, mas é a igreja, versículo 6 aqui na leitura bíblica, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes em Cristo pelo Evangelho. Então, o mistério que está sendo revelado aqui é a igreja constituída como corpo de Cristo, organismo vivo em Cristo, onde gentios e judeus fazem parte, onde todos fazem parte, né? Onde é um organismo vivo que abrange a todos. Este é o mistério que estava oculto para eles, né? A palavra de Deus já falava acerca disso, nós vamos ver claramente isso ao longo da lição, mas naquele momento se tornou evidente para Paulo, através do Espírito Santo, ele compreendeu que a igreja aqui era completa, era para todos, né? E aqui nós vamos seguir com o tópico 2, onde a gente vai abordar mais a fundo essa lição. O tópico 2 é o mistério revelado no Novo Testamento, que aí no Antigo ele falava. Nós temos alguns textos aqui no Antigo Testamento que eu quero trazer para os irmãos, como Gênesis, capítulo 12, versículo 1, que já havia uma profecia de Deus para Abraão que falava assim, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Deus faz essa promessa a Abraão lá no Antigo Testamento, ele fala, olha, em ti serão benditas todas as famílias. Então, não somente os judeus, seriam para todos. Já estava apresentado ali, mas não estava claro aquilo, né? Não estava claro sobre os gentios. E agora no subtópico 1, nós temos aqui revelado aos apóstolos e aos profetas. Esse mistério ele foi revelado aos apóstolos e aos profetas. Para a gente compreender melhor isso aqui, eu gostaria de destrinchar melhor com os irmãos a nossa leitura bíblica em classe, que já estou acompanhando com os irmãos. Nós vamos seguir alguns versículos aqui, vai ficar melhor para entender esse mistério revelado no Novo Testamento. Paulo inicia falando assim, olha, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Então, ele começa apresentando que ele é prisioneiro de Jesus Cristo por conta dos gentios. Mas por que ele era prisioneiro? Nós sabemos que a epístola aos Efésios foi escrita enquanto Paulo estava preso. E ele vai apresentar, versículo 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus,
para que convosco foi-me dado. Então aqui Paulo, ele vai falar daquilo que ele recebeu de Deus como um dispenseiro, né? Nós temos duas visões aqui. Nós temos Paulo apresentando o evangelho como um dispenseiro da graça, ou seja, um mordomo da graça, aquele que recebeu algo de Deus, está passando a eles, e também ele vai falar sobre a dispensação da graça. E sobre a dispensação da graça, eu gostaria de entrar um pouco melhor sobre isso. Nós temos uma teoria, que é uma teoria dispensacionalista, e que essa teoria, ela na verdade é uma compreensão das escrituras, dos tempos em que o homem viveu e como Deus tratou com o homem nesses tempos, nessas dispensações, a fim de alcançar o plano dele. O plano dele principal é Cristo, que todos sejam salvos. Então, com o propósito da salvação do homem. Eu trouxe aqui um quadrinho para os irmãos, né? Onde nós falamos sobre as dispensações. E fica melhor para a gente entender. Paulo, quando ele está falando sobre a dispensação da graça, é um período dessas dispensações. A dispensação, ela é uma teoria que compreende a Bíblia e ela foca na forma como Deus lidou com o homem ao longo da história, as várias formas que Deus lidou com o homem. Então, nós temos a primeira dispensação da inocência, né? A dispensação da inocência foi antes do homem pecar, quando o homem está ali no paraíso, no jardim do Éden, quando Deus cria o homem, Deus cria todas as coisas, nós temos a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. Então, Deus trata com o homem através dessa dispensação, porque o homem estava ali no jardim, era inocente. Depois da queda, depois que o homem peca, Deus vai tratar com o homem de uma outra forma. E aí nós temos a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. Então, Deus vai tratar com o homem de outra forma, e essa dispensação, ela predomina até o período do dilúvio. Quando passa o dilúvio e começa ali até a construção da Torre de Babel, entra uma dispensação neste período, que é a dispensação do governo humano. Então, nós temos aqui o governo humano, o homem decidia como que ele ia fazer, como que ele ia agir. Eu tenho aqui 2 quadrinhos, um apresenta um pouco melhor os textos bíblicos, que os irmãos podem ali analisar depois com calma, estudar sobre isso, é bem interessante. Gênesis capítulo 9 vai falar sobre esse governo humano. E da Torre de Babel, nós temos um período de dispensação. Após a Torre de Babel, Deus ele vai começar a fazer alianças com o homem. Nós temos a época de Abraão, nós temos a época como Deus começa a se relacionar com o homem. E nós chamamos esse período de dispensação patriarcal ou dispensação da promessa. Tanto faz um nome quanto o outro. É o período onde que Deus ali começa a trazer um homem, porque depois da Torre de Babel, depois do dilúvio, o homem peca novamente, Deus vai começando a se revelar para o homem e ele ter um relacionamento com o homem. Então, nós temos esse período. Deus trata o homem de uma forma diferente. Então, se chama dispensação patriarcal. Depois da dispensação patriarcal, o povo começa a entrar numa incredulidade, começa a se afastar de Deus. E ali Deus levanta Moisés e nós temos um segundo tratar de Deus com a humanidade, que se chama dispensação da lei, a quinta dispensação. Então, a dispensação da lei, nós temos as leis que foi dada por Deus para poder reger como o povo ia viver, como o povo ia se formar. E essa dispensação da lei, ela dura até Cristo vir, né? Então, nós temos aqui a antiga aliança, que foi regida pela lei, que é a quinta dispensação, até Cristo vir. Quando Cristo ele vem, nós entramos no período da dispensação da graça, que é sobre essa dispensação que Paulo vai falar. E nós vamos entender melhor como que funcionou esses mistérios que foram revelados, e eles foram revelados, foram claros à igreja no momento da dispensação da graça. A dispensação da graça, ela vem com Cristo, e nós ainda vivemos neste período de dispensação da graça. Ela vai se perdurar até o momento do arrebatamento da igreja. Então, até o momento do arrebatamento da igreja, nós temos a dispensação da graça. Depois a dispensação da graça, ela começou ali com Jesus Cristo, passou pelo Pentecostes, formação da igreja. Então, nós temos toda essa dispensação.
E é interessante eu enfatizar esses dois pontos porque nós vamos compreender melhor como que esse mistério revelado ele agia na dispensação da lei e ele age hoje na dispensação da graça, e ali com Paulo já na dispensação da graça. Depois do arrebatamento da igreja, nós vamos ter o período da grande tribulação, né, que são os 7 anos que são a tribulação e depois os 3 anos e meio da grande tribulação. E também podemos denominar esse período escatologicamente falando como o período do juízo de Deus, né? Por que não? Um período onde Deus vai julgar as nações, onde Deus vai julgar até onde vai cair as taças da ira de Deus. E o julgamento, nós vamos ter aqui a grande tribulação e vai entrar depois da grande tribulação, 7 anos, o último período da dispensação. Nós temos 7 dispensações e a 7ª é a dispensação do milênio. Depois nós vamos ter o fim de todas as coisas e o início de um novo céu e de uma nova terra. Então essas são as 7 dispensações que nós podemos compreender e estudar à luz da palavra de Deus. Mas enfatizando a dispensação da lei e da graça, eu vou voltar aqui para os irmãos compreender, quis trazer um pouco isso para a gente entender melhor esse versículo 2, que ele fala assim, olha, certo que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então nós temos aqui o versículo 3, olha, como este mistério é manifestado pela revelação, e aí nós temos aqui o versículo 5, que no outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e aos profetas. E o versículo 7, ele vai falar, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Segundo a operação do seu poder, corrigindo aqui. Então, Paulo, ele vai começar a entender melhor esse mistério através da dispensação da graça. Por quê? Porque na dispensação da lei, esse mistério ele já existia. Quando Deus faz o chamado para Abraão, ele fala, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, já havia ali um propósito para todos. No início da dispensação da graça, ainda a dispensação da lei, quando Cristo ele veio, a dispensação da graça, vamos entender que ela vem com Cristo, mas ela vem com a instituição da igreja, depois da morte de Cristo, com a instituição da igreja, dia de Pentecoste, ali se inicia a dispensação da graça. Então, até Cristo, a dispensação, ela era ainda diferente. Nós vamos perceber que em Cristo, Deus já tinha um propósito de salvar todos, como falei para vocês, mas a dispensação, ela é tratada um pouco diferente. Vamos ler em Lucas, vou ler aqui com os irmãos, Lucas, capítulo 24, versículo 47. Lucas, capítulo 24, vou ler versículo 46, 47 e 48. Lucas 24, 46 diz assim, assim como está escrito, e convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse aos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sereis testemunhas. Então, já aqui já está explícito que tem um plano sim para todos, mas que seria iniciado por Jerusalém. Todo o período que Cristo esteve aqui, o ministério dele, ele veio morrer para todos, mas o foco do ministério dele foi Jerusalém, né? Veio para os seus e os seus não receberam. Então ele veio falar aos judeus. Então, quando ele orientava os discípulos a pregar, era iniciando sempre por Jerusalém. Então, por mais que esse mistério já estava aqui, esse mistério já estava explícito na palavra de Deus, ele não estava claro, porque o foco inicial deles era sempre Jerusalém. Era sempre Jerusalém. Nós temos o segundo texto, que é um texto de Mateus, capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículos 6 e 7. Jesus também falando, Jesus fala assim, olha, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, dizendo, é chegado o reino dos céus. Então, antes, prioriza Israel. Então, ele começou trabalhando com Israel, o mistério era para todos, o mistério é para todos, mas não estava claro, porque o foco inicial era os judeus, era em Israel. E nós temos aqui na revista, o segundo parágrafo vai dizer, o primeiro parágrafo vai dizer assim, ó, o plano divino
oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de nenhum homem, e que a doutrina que ele ensinava, ele não aprendeu de nenhum homem. E se ele foi enviado aos gentios, que ele sentiu e começou a ser enviado aos gentios, ele não foi enviado por homem, ele foi enviado pelo Espírito Santo. Então, a chamada dele, a comissão que ele recebeu, foi feito especificamente por Jesus Cristo, pelo próprio Senhor. Então, Jesus Cristo, quando estava aqui na dispensação da lei, ele já tinha um plano para todos, ele veio para morrer para todos, mas ele estava priorizando o ensino, a salvação, a pregação da palavra, o evangelho a Israel. Depois, quando entra essa dispensação da graça, onde Paulo faz parte dessa dispensação, ele recebe do próprio Cristo. Então, já era a missão de Cristo, só que veio em tempo oportuno. Nós vamos ver isso mais para frente, e teve o momento certo disso acontecer. Então, Paulo, ele recebe ali do próprio Cristo essa incumbência de levar o evangelho aos gentios, a dispensação da graça. Então, a graça, ela vem apresentar que a misericórdia de Deus, a pregação do evangelho, a salvação, ela é para todos, sem acepção de ninguém, ela é para todos. E nós temos aqui esse mistério revelado para Paulo, e isso fica evidente. Nós temos o texto da ceia que nós costumamos ler muito, né, que é 1 Coríntios capítulo 11, que Paulo ele inicia falando, olha, porque recebi do Senhor o que também tenho vos ensinado, o que também vos ensinei. Então, ele recebeu do próprio Cristo. Então, aqui está apresentado para nós o quê? Que foi revelado aos apóstolos, aos profetas, esse mistério, foi revelado a Paulo também, foi aberto os olhos de Paulo para que ele possa compreender isso por intermédio do Espírito Santo. E que ele recebeu isso do próprio Cristo. Então, já era um plano de Deus, um plano de Cristo, que todos viéssemos a fazer parte desse mistério. Então, gentios, sabemos que gentio é aquele que não é judeu, então tanto gentios quanto judeus, todos os povos, todas as línguas, como nós vemos aqui no final do tópico 1, isso é interessante ressaltar, olha, Deus ele estava quebrando as barreiras raciais e as barreiras religiosas, porque seria o mesmo corpo, a igreja, e Cristo a cabeça. Então, entre nós não pode haver distinção, entre nós não pode haver separação entre pessoas e povos. Deus ele veio para todos, a igreja ela é universal. A igreja de Cristo, a Assembleia de Deus, Mistério Belém é uma denominação, mas a igreja ela é universal, entre eu e você faz parte, e todos aqueles que seguem a palavra de Deus e aceitaram a Cristo como seu Salvador fazem parte. Então, não tem que ter barreira racial entre nós, barreira religiosa. Deus, ele quer que todos ouçam sua palavra, ele quer alcançar a todos, sem distinção. Não importa qual seja a cultura de um povo, qual seja os costumes, qual seja a crença que eles têm, mas o evangelho tem que chegar até eles. Cristo quer salvá-los, Cristo veio por eles também, veio por todos. Então, este é o primeiro subtópico do 2 que nós temos. Este ministério ele foi revelado aos apóstolos e aos profetas. O subtópico 2, ele vai falar assim, olha, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, como estou falando para vocês. É a igreja completa, para todos. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então, nós vemos aqui que já era um plano de Deus que isso acontecesse desde o princípio. Nós vamos ver isso mais a fundo no terceiro tópico. Já era um plano de Deus desde o princípio, e este plano ele é para todos. Para quê? Para que Deus tenha várias formas, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Deus tem várias formas de se revelar, como falei para vocês sobre as dispensações. Ao longo da história, Deus foi se revelando ao homem de diversas formas, e neste momento ele torna claro. Falei numa lição anterior, na lição 6, sobre quanto Deus ali dá uma visão para Pedro, para que ele pudesse compreender que os gentios também era plano de Deus.
né? Que para eles isso estava oculto, não estava muito claro. E no subtópico 3, nós vamos entender melhor isso, a magnitude deste mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo, todos são participantes de uma mesma promessa. E aqui no texto que nós lemos, versículo 7, ele fala assim, olha, Paulo ele foi ministro pelo dom da graça de Deus e ele recebeu essa mesma promessa. Então, aqui ministro, nós sabemos, os Efésios, nós vamos estudar talvez em alguma lição posterior. Efésios capítulo 4, ele vai falar sobre os 5 ministérios que existem, né? Então, quando ele fala assim, fui ministro, a gente faz parte desses 5 ministérios. Nós temos o ministério de apóstolo, pastor, evangelista, profeta e doutores e mestres. São os 5 doutores ou mestres, é a mesma coisa. Nós temos aqui os 5 ministérios, ele faz parte desse ministério. E ele, como ministro, recebeu isso de Deus para enfatizar o quê? Que todos faziam parte, que eram para todos. Então, entre nós, não pode haver, irmãos, distinção. Racismo, preconceito, achar que o céu é para um, o céu não é para outro. Se isso estava oculto para eles, porque oculto a compreensão deles. Agora que se tornou claro e se tornou claro a todos nós que possamos viver este mistério, que agora não é mais um mistério, agora está claro, que a igreja é uma só e ela é para todos. Então não podemos conviver, irmãos, num ambiente ou acreditar que temos o direito ou até a ideia de fazer alguma distinção, né? Pessoas que falam, não convive com o irmão, não se associa bem com o irmão. Nós vimos na sociedade que vivemos, uma sociedade racista ainda, onde quando ligamos a televisão vemos tantas situações, um cristão não pode fazer parte disso, não pode ter esse pensamento, essa ideologia. Além disso, e totalmente contrário à palavra de Deus, Deus faz questão de enfatizar a sua palavra e trazer isso para nós, esse estudo para nós, para que possamos viver isto. Irmãos que não conseguem conviver, irmãos que têm rixa contra irmãos, distinções, a Bíblia deixa claro que essas pessoas ficarão de fora. Por quê? Porque não existe um céu para um, não existe um céu para outro, né? Eu e você, meu irmão, meu querido irmão, nós vamos para o mesmo céu. Nós fazemos parte da mesma igreja, é uma única igreja, uma igreja universal. Nós fazemos parte de um mesmo corpo. Então, eu amo você, meu irmão. E nós fazemos parte dessa família. Então, não existe distinção, não pode haver um cristão que ele é lavado, regenerado, transformado pelo Senhor. Ele não vai ter esse tipo de atitude, né? Você aí que tem às vezes alguma coisa aí contra seu irmão, peça perdão ao Senhor, se reconcilie com seu irmão, o tempo ele é oportuno, porque existe apenas um céu para apenas uma igreja. Então, nós vemos situações que a gente fica pensando, mas o que a pessoa deve pensar, né? Quando você faz distinção de alguém, ou não convive com o irmão, ou não senta do lado do irmão, não fala com o irmão, faz acepção de alguém. Porque para que céu que essa pessoa vai? Se é apenas um céu, né? Então vamos mentalizar isso, vamos guardar isso no nosso coração. Se tiver algum momento que deu ali um desentendimento, somos seres humanos falhos, né? Mas que à luz da palavra de Deus possamos se reconciliar e viver em comunhão com Cristo, que é a cabeça, e com o corpo, que eu e você faz parte deste corpo. Então, nós temos aqui, como estou falando para vocês, sobre esse mistério que foi revelado e a magnitude desse mistério. O quanto que ele é profundo para nós que possamos viver isto e compreender que não tem essa distinção, não tem essa separação, ela é para todos. Gostaria de ler com os irmãos para a gente entender melhor algumas coisas sobre isso. 1 Coríntios, né? Falando aqui também sobre Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo do 10 ao 13, diz assim, olha, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está?
Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, é dado para todos, os quais também falamos, não com as palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as coisas espirituais. Então, esse mistério, ele é um mistério para o homem natural, né? Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Ele é oculto para o homem natural, mas para aquele que vive em espírito, aquele que tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, aquele que vive conforme o Espírito, foi revelado. Foi revelado que Paulo recebeu essas coisas do Espírito Santo e é revelado para nós também através da palavra de Deus, que já é revelada, já está clara, já é revelada. Né? Alguém fala assim, eu recebi aqui uma revelação da palavra de Deus. Não, a palavra de Deus já é revelada, na qual nós podemos compreender a grandeza desta obra que o Senhor tem para todos, né? E eu me alegro quando estudo sobre esse tipo de coisa, irmãos. É um assunto que a gente já abordou em algumas lições anteriores, ele está totalmente conectado, faz parte de um mesmo estudo, né? E eu me alegro muito, porque por mais que essa igreja ali começou, né, em Cesareia de Filipe, quando Deus começa ali no dia do Pentecoste, começou essa igreja perdura até hoje, essa igreja nunca vai ser destruída, essa igreja, tantas perseguições, tantos martírios, ela continua em pé, viva, porque ela é um corpo universal, um corpo composto de todo tipo de pessoa que volta o seu coração para Deus e que é alcançado pela maravilhosa graça de Deus, pela dispensação da graça e da misericórdia de Deus. Então você que está aí no seu lar, vamos louvar e agradecer a Deus. Eu sempre fico muito feliz quando eu estudo coisas sobre isso, porque você começa a analisar o estado de vida em que eu e você se encontrava, e hoje podemos conhecer esses mistérios que antes eram ocultos para nós, né? Quando andávamos fora aí do conhecimento do Senhor, da ordenança do Senhor nas nossas vidas, nós não desconhecíamos tantas promessas que tem para nós, tantas coisas magníficas à luz da palavra, e hoje podemos ter essa consciência, né? Esse conhecimento. Gostaria de ler com os irmãos também. Eu li com os irmãos em Coríntios, gostaria de ler em Apocalipse, capítulo 13. São alguns textos que é bom a gente enfatizar, né, irmãos, para maior compreensão. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Esse versículo é interessante para a gente entender o quê? Que, como eu falei para os irmãos, desde o princípio, esse mistério já estava ali guardado. E ele veio através de Cristo, tá? Cristo que trouxe, permitiu que todos se chegassem a Deus, né? Cristo que nos redimiu de todo o pecado, o sangue de Cristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na todos que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o Cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. Antes da queda, antes do homem falhar, já havia um plano de redenção, de salvação para todos. Nós também temos o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, nós vemos aqui claramente que este mistério foi revelado aos apóstolos, aos profetas, que em outro tempo não era conhecido. Ele estava oculto, mas ele se tornou revelado, e o quanto que ele atinge a nossa vida, a magnitude, o que ele é para todos, ele atinge a todos. Nós vamos aqui, irmãos, para o terceiro tópico. O mistério pré-estabelecido por Deus. Então, nós vamos entrar melhor nesses versículos que eu li para os irmãos, que já havia um plano desde a fundação do mundo.
O primeiro texto vai dizer assim, olha, Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden, como ali para os irmãos. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Então, como ali para vocês, o Cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. Já havia um plano traçado por Deus para todos. Gostaria também de acrescentar mais um versículo para o nosso estudo, que está em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, todos nós recebemos a adoção de filhos, e por quem? Vindo a plenitude dos tempos, que ele vai falar assim, olha, o Senhor pré-estabeleceu um plano a ser executado na plenitude dos tempos. Que plenitude dos tempos é essa? Vindo o cumprimento dos tempos, Deus enviou o Filho dele. Então, foi no tempo oportuno, foi no tempo correto, exato, o Senhor envia o Filho dele para remir todos aqueles que estavam debaixo da lei, a dispensação da lei. E agora, por sacrifício de Cristo, vivemos debaixo da dispensação da graça, né? Então, nós fomos aqui pela dispensação da graça adotados como filhos de Deus, cordeiros de Cristo. Primeiro subtópico vai falar assim, olha, as riquezas insondáveis de Cristo. Vamos voltar para o texto. Agora eu vou seguir com os irmãos no versículo 8, que ele diz assim, olha, a mim, o mínimo de todos os santos, isso aqui é Paulo falando, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E é até interessante esse versículo, porque ele começa a falar assim, olha, eu recebi essa graça para anunciar aos gentios o evangelho e anunciar a eles as riquezas incompreensíveis de Cristo. Se ela é uma coisa incompreensível, como que ele consegue anunciar? Em que sentido ela é incompreensível? Ela é incompreensível no sentido de 1 Coríntios, vou ler com os irmãos. Nós já lemos esse texto, mas eu vou seguir com mais um versículo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim, olha, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, Paulo estava anunciando as riquezas incompreensíveis ao homem natural, porque ao homem vivificado, que tem a mente de Cristo, que é uma nova criatura através do Espírito Santo de Deus, ele consegue compreender. Eu e você conseguimos compreender este mistério que recebemos, essa graça que nos foi dada. Então, quando nós entramos aqui no tópico 3, as riquezas insondáveis, essas riquezas insondáveis é este mistério, esse mistério incompreensível, as riquezas incompreensíveis, riquezas insondáveis ao homem natural, mas ao homem vivificado, eu e você conseguimos compreender. Essas riquezas, a mensagem da qual nós fomos incumbidos, consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estava oculto, proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo, pelo beneplácito da sua vontade divina que articulou esse plano desde o princípio. O que seria esse beneplácito, né? Beneplácito é a boa vontade, a vontade soberana, né? O intento de Deus. Nós temos aqui um plano que já estava desde a vontade de Deus que ocorreste, desde o princípio, né?
Desde o princípio, nós temos aqui essa vontade de Deus. E sobre vontade de Deus, nós temos um texto interessante que Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: a vontade é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós temos esses 3 aspectos sobre a vontade de Deus, que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Então, quando Deus ele traz esse plano de salvação para todos, essas riquezas insondáveis são boas, perfeitas e agradáveis. Então, nesse requisito que nós temos o segundo tópico, o segundo subtópico, que ele é o eterno propósito em Cristo. Ele é eterno, ele é perfeito, ele é completo, né? Nós temos aqui, olha, indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação para que agora fosse manifestado para nós, segundo o eterno propósito que ele fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Então, nós temos aqui essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que era que todos fossem alcançados pelo sacrifício de Cristo. E aí a gente entende, fica claro para nós que não existe exclusividade para isso. Nós temos alguns textos que deixam bem claro isso na Bíblia, quero compartilhar com os irmãos. Nós temos uma teoria que fala do exclusivismo, que algumas pessoas acreditam que a salvação é para umas, não era para outras. Então, Gênesis, como eu li para os irmãos, capítulo 12, versículo 1, já a primeira promessa é o Antigo Testamento, que Jesus faz, Deus faz a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Temos João, capítulo 3, versículo 16, o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, todos, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos um texto em Marcos, capítulo 9, versículo 31, que algumas pessoas ali ficaram descontentes de estarem falando sobre o evangelho, né, os discípulos de João Batista, e vão ali questionar Jesus. Aí Jesus fala, olha, que não é contra nós, ele é por nós, então não importa quem está pregando sobre mim, né? É um reino só, então é por nós. Nós temos o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15, também muito conhecido. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, a todos. Eu gostaria de ler mais um texto aqui com os irmãos, na nossa leitura bíblica, reforçando sobre isso que a gente está falando, versículo 9. Paulo gostaria de demonstrar aos irmãos em Éfeso qual seja a dispensação do ministério que desde o século esteve oculta em Deus, que tudo criou. Então, estava oculto em Deus e, como eu falei para os irmãos, para todos. Então, essa nossa teoria, essa teoria de exclusivismo, que é para alguns e não é para outros, não cai por terra diante da palavra de Deus. Esse plano já estava arquitetado desde o início e para todos, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vai enfatizar aqui, mais uma vez, o sacrifício de Cristo. Nós temos agora o último subtópico, que é o plano divinamente pré-estabelecido, né? Como eu li para os irmãos, o plano de salvação está estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus, ele é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Então, já havia um plano estabelecido, pré-estabelecido. O mistério que foi apresentado na nossa lição é o mistério de que gentios e judeus poderiam constituir a igreja. Gentios é todo aquele que não é judeu, então é qualquer outro povo, outra nação. Então aqui foi revelado esse mistério, nós podemos estudar e compreender que ele não é exclusivista, não é para alguns, não é para outros, que ele enfatiza que existirá somente uma igreja, um corpo composto de qualquer pessoa, judeu e gentil. Então, aqui reforça mais uma vez a parte de que apenas é uma igreja, um corpo, temos que viver em comunhão.
também esse mistério estava oculto para eles, mas desde o princípio Deus já havia estabelecido esse mistério. Então já estava no coração de Deus que isso acontecesse. Não foi algo que surgiu, não foi algo que Paulo apenas recebeu a revelação pelo Espírito Santo, mas foi algo ali revelado apenas para ele. Não, já estava explícito na Escritura, mas estava oculto aos olhos deles. E através do Espírito Santo foi revelado a todos. Então, este é o foco da nossa lição sobre este mistério, que é a igreja. E nós vamos seguir com a nossa conclusão, que diz assim, ó: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério realizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, se eu e você hoje entende que é para todos, qual que é a nossa incumbência nisso aqui? A anunciar a todos, né? Então, como eu li para vocês, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Anunciar para todos que todos fazem parte dessas riquezas insondáveis, que fazem parte das profecias contidas na palavra de Deus, que faz parte da salvação, que faz parte da transformação que Cristo oferece pelo sacrifício dele na cruz. Então, Deus ele não foi surpreendido com o pecado do homem no Jardim do Éden. Deus não foi surpreendido com o erro do homem, ou foi surpreendido com a ideia de todos virarem uma nação. Ele já tinha um plano traçado desde a fundação do mundo, no qual eu e você fazemos parte desse plano. Então, as coisas com Deus não são por acaso. Deus ele tem um controle e nós vemos isso ao longo das dispensações. Deus ele foi tratando o homem de forma diferente, de acordo com a situação que o homem estava vivendo, para atingir o plano do homem conhecê-lo e através disso obter a salvação, né? Por mediante a Cristo que veio na dispensação da graça. Então, Deus ele tem um propósito, nada é por acaso, nada é acidente, nada é por circunstâncias da vida. Deus, todo momento, ele guiou a história da humanidade, tem guiado para que nós possamos cada vez mais se relacionar com Cristo e aqueles que não conhecem possam se chegar a Cristo, né? Vivemos em tempos difíceis, estamos vivendo tempos complicados, tempos que mais do que nunca precisamos nos atentar à manutenção da nossa vida espiritual, porque há uma grande tendência a um dispersamento espiritual e as pessoas se enfraquecerem na fé, né, ali entrar no comodismo, entrar e não buscar a Deus. Então que a gente possa entender essa maravilhosa graça que recebemos, esse mistério que fazemos parte e nos despertar, aproveitar este momento para entender que nada é por acaso. Deus tem a forma dele de trabalhar em todas as coisas. Tem coisas que Deus ele faz pela sua vontade, que ele determina, tem coisas que acontecem pela permissão dele, né? Nós temos a vontade permissiva de Deus. E nós estamos vivendo momentos que não são fáceis, mas não quer dizer que neste momento Deus não possa fazer coisas grandes e novas na minha história, na minha vida e na sua vida, né? Então Deus tem coisas grandes, como ali para eles, para os Éfesos, naquele momento eles começaram a compreender mais ainda o chamado de Deus, a expansão, com a magnitude disso. E para nós que possamos nesse momento se dedicar a compreender coisas que estão reveladas na palavra e às vezes estão ocultas aos nossos olhos, ocultas ao nosso coração, à nossa mente, por conta talvez de um distanciamento da palavra de Deus, por conta ali de uma situação que estamos vivendo, de ansiedade, de preocupação, mas que você saiba que Deus não faz nada por acaso e que Deus tem um controle de todas as coisas. Ao longo da história nós vemos a prova disso. Deus está no controle de todas as coisas e Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Então vamos aceitar essa incumbência de levar o Evangelho. Ainda mais neste momento que muitos estão precisando, e é o momento da igreja se mostrar
como igreja. O que a igreja está fazendo aqui na terra? Por que eu ainda estou aqui? Por que você ainda está aí? Deus tem algo com você. Então vamos se despertar. Deus tem algo comigo também. Vamos nos despertar, irmãos. Porque nós somos um corpo, cuidar um dos outros. Porque nós somos apenas uma igreja. E precisamos cumprir os desígnios que o Senhor estabeleceu para nós desde o princípio. Então, eu quero aqui agradecer você que esteve aqui comigo até este momento, aprendendo a palavra de Deus, que seja de enriquecimento espiritual para a tua vida, como foi para mim também, ao estudar essa lição. E eu quero aqui deixar 2 perguntas para os irmãos. E eu gostaria que os irmãos estudassem, pensassem nessas 2 perguntas para reflexão, para o aprendizado. Primeira pergunta é, segundo a nossa lição, qual foi o mistério revelado? Então, essa é muito tranquila. A segunda, qual é a relação do mistério revelado em nossa aula com a dispensação que estamos vivendo atualmente? Então, qual é a relação desse mistério revelado com a dispensação que nós estamos vivendo? Essa pergunta que eu quero deixar para os irmãos é lembrar os irmãos de não esquecer de curtir as nossas aulas no nosso canal, na nossa página no YouTube, Assembleia de Deus, a Vila Flórida, o nome da página. Então, nós temos postado constantemente as aulas da Escola Dominical. Já agradeço a todos os professores que estão contribuindo com essas aulas, os irmãos, nosso pastor. E não esqueçam de curtir, estudar, aproveitar este momento, né? Que seja como uma oportunidade de enriquecimento espiritual, de aprendizagem para nós. E aqui eu quero finalizar essa lição, que nós estamos estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E nós estudamos aqui o mistério da unidade revelado. Então, o mistério que a igreja é uma unidade, a igreja é uma só, em que eu e você faz parte e a presença do Senhor está com a igreja. Então, não importa onde você esteja, né? Nós somos a igreja, então não importa se você está no celular, se você está no seu carro, se você está assistindo pelo celular, se você está na rua, se você está trabalhando, a presença do Senhor está com você. E que o Senhor possa guardar cada um de nós e continuar nos protegendo. Eu quero aqui agradecer por esta aula que tive aqui com vocês e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deixo aqui um abraço aos irmãos e eu gostaria de fazer uma oração de agradecimento a Deus e também pedindo ao Senhor pelas nossas famílias, que o Senhor possa continuar cuidando das nossas famílias. Que os irmãos não percam os próximos estudos. Nós estamos estudando sobre a Epístola aos Efésios. Nós vamos ainda seguir, acho que com mais uma aula na parte doutrinária da Epístola. Depois nós vamos chegar na parte conclusiva. É bem interessante para o nosso crescimento. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, porque sei que o Senhor está conosco, Pai. E sei que o Senhor está visitando os lares, aqueles lares que precisam, meu Pai, de uma resposta, que estão passando por algum momento complicado. Ou, Senhor, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão sem saber o que vão fazer, aqueles que estão com momentos dificultosos. O Senhor é aquele que provém todas as coisas. O Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é aquele que cuida das nossas famílias e cuida da nossa casa. Aqueles que estão buscando uma resposta de Ti, Senhor, visita essas famílias. Aqueles que estão orando, meu Pai, buscando a Tua presença, que sejam cheios do Teu Espírito Santo e que o Senhor faça presente no lar deles, visitando, respondendo, se revelando a eles através do Teu Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço porque sei que nada é por acaso. O Senhor tem um plano e o Senhor tem um propósito para cada um de nós e que nós somos instrumentos seus, ali como Paulo foi um dispenseiro da sua graça, um mordomo daquilo que recebeu do Senhor. Que eu e os irmãos que estão nos ouvindo e orando conosco neste momento sejamos, meu Pai, dispenseiros do Teu Evangelho, dispenseiros das boas novas, da Tua graça que o Senhor nos revelou. Quero te agradecer e te louvar, e que o Senhor esteja com cada um de nós. É o que eu te peço por nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês e até a próxima.